Então, a gente teve algumas notícias que impactaram de forma ou positiva ou negativa aqui o nosso Ibovespa. No entanto, nós conseguimos retomar os 119 mil pontos agora aqui que nós apresentamos no dia de hoje. O que a gente pode ter de informação de tudo isso que nós passamos nas últimas semanas, todos esses movimentos e a manutenção desses 119 mil, próximo dos 120 mil pontos aqui para o mercado brasileiro? A gente teve realmente essa questão dos sinais trocados, né? A gente teve payroll para um lado, teve relatório de empregos para o outro, e acabou que o fiel da balança ali foi o CPI, né? O índice de inflação americano, que deu ali a direção mais clara do mercado, fazendo que o dólar caísse, e o nosso índice acabou reagindo aí mais tardiamente, né? A gente olhando para o gráfico, a gente vê que a gente está num ponto de indefinição. Entre os 120.500 pontos e os 116.500, a gente está aqui numa região de congestão, que é onde a gente tem um rebalanceamento das forças do mercado, né? Onde os comprados, quem comprou, aproveitou esse rally de maio e junho, provavelmente já está fazendo uma realização de lucros, ou já está rebalanceando suas próprias posições, esperando o próximo movimento, assim como quem estava vendido ou de fora vai tentando se reposicionar. A gente teve aqui no início da semana um movimento baixista que ameaçou realmente um movimento mais forte de queda, buscando esse patamar aqui dos 110.500, mas que foi neutralizado em parte ontem, e por enquanto a gente está vendo aí o mercado mostrando muita força, Estados Unidos também para cima, então no final a gente aquela dúvida, né? A gente está entre pode ser aquele último suspiro antes de uma correção mais forte, ou pode ser realmente o início de uma terceira perna de alta, né? A gente teve a primeira em maio, deu uma lateralizada, a segunda em junho, uma lateralizada maior, e aí aquela dúvida, né? Será que vem a terceira ou a gente vai corrigir um pouco mais de volta para os 110.500, 111? Maravilha, Thiago. E aí, por exemplo, olhando para o mesmo gráfico, para quem está nos assistindo neste momento, falou, já liguei um sinal amarelo, um sinal laranja aqui, pelo menos, na cabeça, indicando que nós podemos ter esse último respiro, talvez, para uma queda um pouco mais aguda. Para a gente não ficar ali naquela suposição, o pessoal que está nos acompanhando, continuar acompanhando aí ao longo dos dias o mercado brasileiro, o que poderia fundamentar essa correção um pouco mais forte do Ibovespa? Que sinais o investidor que está nos acompanhando em casa deve ficar atento para tentar identificar essa possível correção? Porque a gente está vendo neste momento ainda o Ibovespa mantendo esse patamar. Você falou que é uma região ainda muito incerta, sem muita definição. Até que ponto ali é saudável? Até que ponto que o investidor ele pode ficar um pouco mais preocupado? A que sinais olhar neste momento para tentar tirar esse tipo de informação e, claro, tentar se proteger neste momento? De maneira bem objetiva, algo que a gente pode realmente colocar no gráfico e medir é o seguinte: a gente pode colocar aqui uma marcação de pontos de stop ou alertas em geral. Se a gente tiver a perda aqui do 116.500, é um ponto onde é prudente encerrar as operações mais arriscadas, ajustar melhor a parte de risco e até mesmo iniciar algumas operações de venda descoberto ou de opções para defesa. Existem diversas formas de você poder defender uma carteira sem necessariamente zerar todas as suas posições, tá? Mas isso a gente pode depois, em outro dia, falar sobre mais calma, mas enfim, de forma objetiva. Se a gente botar um alerta aqui, 116.500 ou 116 mil pontos, se a gente deixar um pouquinho mais folgado, perto dessa descida que a gente teve antes de ontem, perdeu essa região, é realmente um sinal para encerrar as compras e se defender, preparando por uma queda maior. O rompimento, ou seja, a gente tiver um fechamento do Ibov acima do 120.400, a gente vai ter um sinal altista de pelo menos mais um trecho de alta, que não deve ser tão longo quanto os últimos que a gente teve, mas que projeta aí altas buscando aí a região do 123, 125 mil pontos. Fora do gráfico, o que a gente vê que está movimentando mais o mercado? Primeiro, a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Mal ou bem, aqui no Brasil, a gente já está precificado um corte agora em agosto, que em tese ajuda a manter a bolsa para cima. Mas, ao mesmo tempo, como esse corte já está mais do que esperado, ele não deve mexer o mercado. Já o cenário americano importa mais, porque como a gente veio de uma série de sinais conflituosos nos indicadores americanos, então deixou um pouco mais nebuloso
o cenário externo. Então, assim, dentro do mercado, dentro do gráfico que a gente vê isso, e fora do gráfico hoje, na minha opinião, o que mais importa aí para dar a direção do mercado é a taxa de juros americana. Tem outros fatores internos, inclusive, de reforma, votações e tudo mais, mas que devem pesar menos, uma vez que daqui a pouco a gente vai estar no recesso do legislativo, tudo dá mais uma parada aqui no Brasil, e a gente vai ficar mais uma vez pautado pelo cenário americano, né? Maravilha. A gente lembra aí que daqui a pouco começa o recesso parlamentar realmente. Algumas discussões importantes já ficaram para depois do recesso, então a gente não deve ter grandes atualizações nesse interim, nesse meio tempo. Discussões, por exemplo, como o voto de qualidade do CARF, ou, por exemplo, também a questão relacionada ali à reforma tributária. Será que vai splitar, dividir a proposta? Como que será avaliada pelo Senado? Será que vai demorar essa avaliação no Senado? Muita coisa a ser discutida. E lembrando também, o arcabouço fiscal voltou para a Câmara para ser votado agora nas últimas semanas. Não foi, vai ficar realmente depois aí do recesso parlamentar. Então, por enquanto, sem grandes pautas aqui para o mercado brasileiro, a gente aguarda decisões ali, por exemplo, de política monetária, indicadores macroeconômicos. Isso pode movimentar um pouquinho o nosso mercado brasileiro, mas Brasília deve ficar quieta por um tempinho, né, Tiago? E agora, olhando aqui para o nosso mercado, eu tenho algumas perguntas, inclusive aqui perguntas relacionadas ao setor de construção. Nós tivemos alguns ativos se movimentando no dia de hoje. O principal deles, Cyrela 7,73% é o melhor desempenho do Ibovespa no dia de hoje. E eu queria ter uma noção, se não para a Cyrela, para o setor de construção como um todo, alguns ativos ganhando mais de 100% de valor neste 2023. Tem como a gente tirar algumas informações, se não por Cyrela, por Mitre, se não por Mitre, por Plano e Plano, Tenda. Esses 4 ativos estão bem em pauta, estão sendo bem discutidos e apresentam aí uma oscilação bem interessante em 2023. Se não me engano, Cyrela é mais 70% de alta, Tenda com mais de 100%, então está realmente um setor bem impressionado para cima, está sendo bem puxado aí por esse de 2023. O que a gente pode tirar de informações? Quem perdeu esse comecinho de 2023 já perdeu o barco, já perdeu o trem, ou ainda há alguma oportunidade nesse segmento, especialmente para a Cyrela, que a gente está olhando agora no gráfico? Como você falou aí, né, já tem quase 100% de alta, o que não quer dizer que não vá subir mais. Boa parte disso aí é uma precificação também, já uma expectativa do corte de juros, né? A gente viu que no início do ano ele andou um pouquinho, corrigiu bem em março, mas praticamente de março para cá tem subido aí num zigue-zague ascendente muito bonito. Até recentemente, essa lateralização aqui de junho me chamou a atenção para um eventual rompimento que acabou acontecendo, e hoje essa euforia aí dentro de Cyrela. Esse movimento de hoje, especificamente em Cyrela, provavelmente é algum movimento de notícia, alguma coisa que talvez vai vir à tona aí nos próximos dias, mas o setor, como você falou, o setor como um todo indica essa tendência de alta. Primeiro, né, a gente já tem aí o governo já falando aí na recriação, já falando não, né, já está recriando Minha Casa Minha Vida. É um setor que emprega muito, então numa busca aí para melhorar os números de emprego, é sempre um primeiro que eles buscam dar um incentivo, e o próprio corte da taxa de juros também favorece esse tipo de setor, né? Vamos dar uma olhada, você falou da Plano e Plano e da Tenda, né? São papéis de menor movimentação, vamos dizer assim, né? Eles têm um volume um pouquinho menor de negociação e por isso mesmo trazem essas variações bem maiores, né? A Tenda mesmo já está com quase 200% de alta. Olhando agora para o gráfico, me parece realmente um pouco esticado, até mais esticado do que Cyrela, então não vejo sendo um momento bom para compra, até porque se realmente esse movimento de alta foi já antecipando um corte na taxa de juros, a gente tem aquele velho ditado no mercado, né? Compra no boato, vende no fato. Então, uma vez que a gente vai chegando mais perto do efetivo corte dos juros em agosto, é bem provável que Tenda e as outras do setor tenham uma boa correção. Não vejo uma correção muito dramática, eu vejo que pode sim cair para essa região aqui do R$9, 9,80, R$10, que no gráfico a gente vê aqui uma região de suporte. E não acredito que vai ser de uma hora para outra, não. Acredito que vai ser ao longo aí desse resto de julho e início de agosto, a gente deve ver uma desaceleração dessas altas e uma movimentação aí de
de queda mesmo, até que, mas assim, é difícil a gente antecipar, porque a gente não tem como dizer exatamente quanto dessa alta é uma antecipação da corte de juros, quanto dessa alta é realmente uma espera para a retomada desse programa aí de fomento à construção, enfim. De qualquer maneira, o setor é um dos principais, mas tendo esse Cerela realmente mais esticados, plano e plano, a gente vê ela um pouco já no movimento de correção, tentando acompanhar agora esse rompimento de Cerela, mas me parece, das três que a gente olhou aqui agora, essa que me parece que já está iniciando o movimento de correção. A gente já viu aqui um fundo abaixo do fundo anterior, ele falhou o rompimento de topo ontem, hoje está tentando de novo. Então, das três, essa que me parece a mais fraca. Perfeito. Inclusive, Plano e Plano divulgou suas prévias operacionais hoje. A gente está às vésperas dos resultados operacionais de todas as companhias aqui do mercado brasileiro. Vai começar na Europa, vai começar nos Estados Unidos, vai começar aqui também no Brasil. A gente vai ter alguns movimentos interessantes, inclusive tirar a prova do efeito ou não dessa recuperação em 2023. Eu conversei recentemente com a Tenda e dei uma boa olhada nos resultados da companhia. A gente não está com um resultado muito diferente do que tínhamos no passado. Realmente está mais saudável, realmente a companhia está se recuperando. No entanto, não há um efeito imediato de possível queda de juros, de melhora do mercado. A gente tem realmente ali uma perspectiva mais positiva, mas no resultado a gente não teve muito impacto desse 2023. Então, realmente, questões de expectativa, talvez essas companhias que estão envolvidas em todas as expectativas do setor de construção, se elas não conseguirem entregar o resultado, a gente possa ter aí algum movimento corretivo, algum movimento bem negativo. E como você bem mencionava, algumas delas já estão caindo um pouquinho conforme nós nos aproximamos aí da queda efetiva dos juros no Brasil. Gostaria que o senhor descompartilhasse a sua tela, só para fazer uma última pergunta. Nós estamos às vésperas dos resultados operacionais, às vésperas de uma possível queda na taxa de juros, então muita coisa para acontecer nesses próximos meses, vamos dizer assim. Para quem está de fora, para quem está olhando ali, não de fora do mercado, mas para quem está disposto a tomar algum risco, a investir em renda variável neste momento. Você como uma pessoa, um profissional que acompanha o mercado de forma aí muito constante, muito intensiva, o que a gente pode passar para esse investidor do que vai vir pela frente? A gente está na metade de julho aqui, se eu posso falar dessa forma, no primeiro terço de julho, e já está projetando que muita coisa vai acontecer daqui para frente. Quais dicas a gente pode passar para quem está nos assistindo para, claro, mitigar riscos, aproveitar oportunidades e não se colocar tanto no jogo ali de forma desnecessária? É o que eu comento nas minhas lives diárias. Eu estou num momento de comprado cauteloso, né? Um otimista cauteloso. Por quê? Eu ainda vejo um cenário altista, ainda vejo que a gente está numa tendência de alta, deu aquela parada, aquela corrigida para dar essa reorganização. Às vezes, quem acelerou demais nessa primeira perna vai estar realizando alguma coisa de lucro, mas é bom a gente estar aí com stops mais curtos, risco já bem dimensionado, ou seja, quem está de fora agora, ainda dá para entrar? Ainda dá para entrar, mas de novo, com cautela. Não adianta querer entrar no final da festa e achar que vai estar bem, porque não vai. A gente, como eu falei, a gente está num momento de indefinição, onde o mercado pode sim virar para baixo. Como você falou, vai começar a temporada de balanço agora. O mercado antecipa muito, a gente vê que o preço das ações antecipa o resultado efetivo, e pode ser que, conforme esses resultados forem aparecendo, conforme os juros forem realmente efetivamente cortados, ou lá fora uma recessão comece novamente, enfim, a gente pode discutir se a recessão já está lá ou não, a gente pode ter um momento sim de correção mais pesada. E aí o que vai acontecer? Quem entrou agora, se está bem com stop curto, às vezes posições mais leves, vai tomar um pequeno stop, um pequeno prejuízo, e vai conseguir se recolocar quando a correção acabar. E se a gente tiver um cenário positivo, que é o que ainda está acontecendo, de um rompimento dos 120 mil pontos, um cenário mais favorável lá fora, os balanços apresentando os bons resultados e projetando melhores resultados para frente, você já vai estar posicionado com a mão menor, obviamente, vai conseguir aproveitar parte dessa rentabilidade, dessa subida, e vai conseguir alocar em outros papéis que voltem a acelerar. E geralmente essa terceira fase da alta, quem são os mais favoráveis, os mais favorecidos são os small e mid caps, né? Então, a minha dica para quem está de fora é essa. Primeiro, não se afligir, é ter paciência, ter calma. Dá para estar comprando em alguma coisa com risco curto, com stop curto,
E realmente, quando a gente tiver esse rompimento dos 120, aí procurar alocar mais, procurar papéis ali de mid caps, small caps, que provavelmente vão estar atrasadas aí nessa subida e devem dar boas chances ainda para quem está de fora. No dia de hoje, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais notícias do mercado financeiro aqui no BMC Stock. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.